A diferença da palavra para e a palavra até pode ser crucial na sua vida. Você não tem que caminhar para ter sucesso. Você tem que caminhar até e continuar. As suas atitudes te levam a essa vida que você tem. Os seus comportamentos, a maneira como você gera o seu tempo. Para de reclamar da vida, age. Larga aquele emprego que não te valoriza. Cara, para de fazer isso, para de procrastinar. Acorda mais cedo, trabalha mais. A responsabilidade de fazer ou não fazer é completamente sua. É assim que você cresce. É assim que você chega realmente onde você quer chegar. O maior empreendimento da sua vida é a sua própria vida. Então, quando você não gerencia bem a sua vida, você mesmo, tudo é criado duas vezes, você idealiza para depois criar. Quando você não gerencia bem o que está aqui dentro, você não consegue criar coisas tão boas assim. Você não consegue ter aquela vida que você sonha, mas você não sabe como chegar. Gostaria, mas você não tem as atitudes corretas. Você tem que mudar o seu comportamento. Tem que mudar a sua mente. Tem que mudar a maneira como você vê o mundo. Tem que mudar a maneira como você se relaciona com as pessoas, com o seu tempo, com o próprio dinheiro. Essa é a única maneira que hoje você não tem. E sabe por quê? Porque você está negociando com a mediocridade. Você está negociando com ela. Você está ali, não, mas tudo bem, não dá para fazer isso, mas e isso daqui, dá? Ah, não sei, talvez dê. Vamos tentar? Vamos baixar um pouco a expectativa. Vamos baixar o nível de exigência. Vamos baixar a exigência pela excelência. Vamos baixar. Não precisa de tudo isso. Os seus amigos falam pra você o quê? Cara, você trabalha demais, cara. Para com isso, cara. Vamos pescar. Tá muito estressado. Não tô estressado, eu adoro estar assim. Eu adoro trabalhar. Eu adoro transformar coisas. Eu adoro pegar onde não tem nada e construir alguma coisa. É lá que eu quero estar. Eu não quero negociar com a mediocridade. Eu não quero. É nítido. Quando você começa a negociar com a mediocridade aparece. É nítido. Primeiro ponto. Não é uma questão de acreditar na meta ou não. É você colocar a meta e descobrir como é que você chega lá. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, você tem que acreditar que você vai chegar lá. Senão nada dá certo. Absolutamente nada dá certo. Então quando alguém falar pra você, você tá trabalhando demais, ignora. Porque o teu cérebro, ele não foi feito para fazer de você uma pessoa realizada. Fazer de você uma pessoa de sucesso. Seja lá o que isso queira dizer pra você, porque cada um tem uma definição de sucesso, e é assim mesmo. O teu cérebro não foi feito para isso. O teu cérebro foi feito para garantir a sua sobrevivência. Para que você economize energia. E como que você economiza energia? Por exemplo, perdendo o foco agora. Tem gente que perdeu o foco. O teu cérebro é feito para isso, para te jogar na zona de conforto. O teu cérebro ele foi moldado para isso. Então, para você sair da tal zona de conforto, o tempo todo você tem que se forçar a estar fora dela. O tempo todo. É um gasto de energia. E o teu cérebro não quer que você gaste essa energia. E você nunca chega lá. Você sempre bate no teto. Você acha que você é a sua mente. Mas você não é a sua mente. Você é algo que está acima da sua mente. Você não é a sua mente. Só que você vive na sua mente. E quando você começa a ter a percepção de que você não é a sua mente, que você é algo que está acima da sua mente, que você não consegue definir o que é, mas é e ponto. Você é. Você não é a sua mente, você é. E eu tenho certeza que cada um aqui já chegou a essa percepção em algum momento da vida. Não deu certo. Os meus sonhos viraram pó. Acabou. Vou começar a negociar com a mediocridade. Vou começar a aceitar menos do que aquilo que eu realmente desejo. Cada um aqui já passou por isso. Só que o problema não é você ter passado por isso ou não. O problema foi o que você fez com esse sentimento. E talvez agora seja o momento de você resgatar isso. Agora é o momento para você parar de negociar. Para você ir realmente atrás daquilo que você quer. Quando você não tem escolha, as coisas acabam andando para algum lugar. A não ser que você se prostre diante da vida. Cara, eu consigo ir mais longe. Algumas pessoas aqui não têm recursos. Eu tenho recurso, não financeiro, mas recurso aqui dentro. Eu consigo ir mais longe. A diferença da palavra para e a palavra até pode ser crucial na sua vida. Você não tem que caminhar para ter sucesso. Você tem que caminhar até
e continuar, porque o teu cérebro vai mudando de lugar. E continuar caminhando significa você vencer o que o teu cérebro, a tua mente fala para você fazer, que é descansa, relaxa. Contrariar ao que todo mundo fala para você, que é, cara, você não precisa disso, calma. Você tá muito acelerado, cara. A vida é um trem. O trem tá sempre indo para frente. Só que ele para em algumas estações. O trem começa cheio, todo mundo com muita vontade. Só que lá dentro do trem, você tem que trabalhar. Você tem que todo dia entrar em atividade. Você tem que fazer coisas para aquele trem andar. Você tem que fazer o negócio andar para frente. Só que aí o que acontece? Algumas pessoas chegam na primeira estação, ela cansa. Aí ela sai desse trem e ela fica ali naquela estação. E ela não volta pro trem. Mas o trem vai continuar. E tem gente que tá lá dentro ainda. E continua. E aí tem gente que na segunda estação, ela sai do trem, tá bom pra ela. E tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Ela pode sair. Mas se alguém empurrou ela pra fora, aí sim tem um problema. E algumas vezes você queria continuar dentro do trem. Você queria continuar crescendo. Você queria continuar, saber até onde você consegue ir. Até onde a sua capacidade pode levar você. E ela pode levar você muito longe. E eu posso te garantir isso. Mas alguém coloca você pra fora ou te puxa pra fora. Bota a mão lá dentro e te arrasta pra fora. E você não tá feliz, você tá ali administrando aquilo. A maioria dos homens vive em um sereno desespero. Muita gente aqui vive em um sereno desespero. Não é uma coisa desesperadora, mas também não tá bom. Tá ali no meio do caminho. Você tá administrando. Eu tinha decidido. E eu não ia parar enquanto eu não chegasse onde eu queria. Porque eu tomei uma decisão. E é isso que eu quero passar para você. Não adianta aprender técnica nenhuma se você aí dentro você não mudar. Se você aí dentro não se fortalecer todos os dias. Mas você sabe onde você quer chegar. Ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe onde você quer chegar. Ninguém. Só você sabe. E você tem que construir isso sozinho. Essa construção aqui, interna, você faz ela sozinho. E dá trabalho, e é difícil, mas é assim que funciona. Tente de novo, faça novamente, não entregue os pontos. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante, é ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. E não dá para ganhar todas, não dá para vencer todas. Que algumas adversidades e batalhas nós vamos perder. Mas nós não vamos perder a guerra. Essa é a grande verdade. Mas batalhas nós precisamos estar preparados para lidar com frustrações, com perdas, com danos, com adversidades. Tente de novo, faça novamente, não entregue os pontos. Essa caminhada não é feita para gente mole, pelo menos no que tange a vida. Ontem foi ruim, o que ele deixou? Resíduos desagradáveis. Mas se eu não tirar esses resíduos do ontem, a Bíblia diz que todo dia traz consigo o seu mal. O resíduo de ontem se acumula com o de hoje que um de amanhã, e já você está pessimista, negativista, olhando para a vida com uma perspectiva de fracasso e achando que não há sucesso para você. Eu não sei como foi seu ontem, se ele foi bom ou ruim, ele passou. Se ele foi bom o suficiente, ele não foi bom o suficiente para te dar condições de viver dele o resto da vida. Se ele for ruim, ele não foi ruim e danoso o suficiente para matar você. Ele passou. Bom ou ruim, se você ganhava muito dinheiro ou não ganhava nada, se você tinha muita saúde ou estava doente, não interessa como foi seu ontem. Por isso que depois de um dia exaustivo, é importantíssimo lavar suas redes. Todos os dias, pegue alguns minutos. Está deitado, está sentado, não sei, ou está dirigindo, mas tire uns momentos para falar com Deus sobre as malhas de suas emoções, sobre aquelas coisas que você gostaria que fosse diferente, mas não foram. Prosseguir. Eu não sei o que aconteceu com o seu emprego anterior, eu não sei o que aconteceu, mas eu preciso que você entenda, se você quer andar com Jesus, você vai receber dele forças para prosseguir, porque o justo vive da fé, ele não retrocede, ele vai adiante para a conservação da sua alma. É assim que funciona. O pior que tenha sido ontem, levanta a cabeça, lava essas redes e vamos embora pescar de novo. Tente de novo, faça novamente, não entregue os pontos. A pior que não ter resultado é ver os outros tendo.
Nós estamos num processo evolutivo, sim, de caminhada, crescendo, de que os verdadeiros milagres começam na sua vida particular. O grande desafio desse ambiente que nós estamos vendo são pessoas que não estão preparadas para as adversidades, para os problemas, para as crises, para as palavras que não são agradáveis, pelas versões que falam a nosso respeito, às vezes não serem tão confortáveis. Quando pessoas falarem de você, duas coisas podem acontecer. Elas podem estar falando verdades, e quando alguém falar de você verdades que precisam reposicionar você, não se preocupe, reposicione-se. Mas o que elas podem falar de você é mentira. Então, a única forma de falar de seus erros será mentira a seu respeito. Nós precisamos entender e vivenciar isso. É para você se tornar um homem melhor, uma mulher melhor. Sabe por que você precisa enfrentar adversidades financeiras e muitas vezes passar um período com poucos recursos? Que é para você aprender que a mão do Senhor é a seu favor e você precisa aprender a gerenciar as coisas. Mas não, todas as vezes que a oposição vem, nós achamos que ela vai nos destruir. Sabe qual é o grande problema? É que nós queremos experiências de pessoas que fazem coisas que nós não fazemos. Nós queremos viver coisas extraordinárias, mas nós não fazemos nada de extraordinário. Nós queremos viver o incrível, provar o sensacional, gostamos das experiências dos outros, mas sequer imaginamos o que pessoas fazem para viver tais experiências. O que nós sabemos é que somos frágeis e que há alguma vantagem nessa pessoa que nós ainda não descobrimos, por isso que ela vive coisa que nós não vivemos. Não é assim que funciona. Estamos aqui e a oportunidade é para todos. Deus não tem filhos preferidos. As pessoas saem daqui para tomar decisões diferentes das outras. E decisões, elas geram movimentos e reações a nosso favor ou contra nós. Nós precisamos olhar nossa vida numa perspectiva mais ampla. Alguns podem viver coisas muito particulares simplesmente porque são capazes de fazer coisas que outros não fazem, se posicionar como outros não se posicionam. Você tem que autorizar. Você autoriza. É você que fecha a porta ou abre a porta. É você que fecha a porta ou abre a porta da sua casa. É você que fecha ou abre a porta de suas emoções. É você que faz isso. Mas chegou a hora de mudarmos de fase, de mudarmos de vida. Nós somos a reação de escolhas que nós fomos fazendo ao longo da nossa vida. Um dia nós precisamos aprender a escolher. Mas quem foi que nos ensinou a escolher? Aí a gente foi criando uma história particular, pessoal, que nos leva a alguns processos estranhos que o outro reconhece como incoerência. E aqui vem uma palavra, e nisso é bonito, minha gente. É você descobrir o seu processo, é você descobrir o que as suas escolhas fizeram com você, o que os outros escolheram por você, aquilo que foi transformado, o ser humano que você se transformou, e você não desanimar disso. Você tomar consciência e dizer, tudo bem, se Deus hoje me convida a escolher diferente, se Deus hoje convida a consertar uma história passada, eu estou disposto. Se deixas viver, também viverás. Então vive, deixa viver. Uma coisa é certa, no momento em que nós escolhemos, o que escolhemos trazer para a nossa vida, as pessoas que escolhemos que participarão diretamente da nossa história, os conselhos que escolhemos, a palavra que nos orienta, a leitura que fazemos, a influência que permitimos, tudo isso poderá se transformar numa bênção ou numa maldição. Aquilo que você é hoje, aquilo que eu sou hoje, é o resultado de uma série de escolhas que foram acontecendo ao longo da nossa história. Volto a dizer, em alguns momentos você não tinha condições de escolher sozinho, alguém escolheu por você. Agora, escolhe. Eu não poderei escolher por vocês. Não é possível a gente educar alguém, fazer essa pessoa chegar a um contexto de maturidade, se nós não ensinamos a liberdade. Deus nos trata da mesma forma, minha gente. Só vai dar certo no momento em que nós internalizarmos que nós somos homens livres. Eu preciso escolher a vida nas pequenas coisas. O que você escolhe trazer para a sua vida será caminho de bênção ou será caminho de maldição? Nós continuamos elegendo o outro para fazer parte da nossa vida e continuamos fazendo as escolhas certas,
Minha gente, quantas vezes a destruição entra na nossa vida porque nós elegemos a pessoa errada. Eu não estou falando de casamento somente, não. Aquela pessoa que você começa a escutar, a influência que ela vai tendo em você. Olha, respeitar, nós precisamos respeitar todo mundo. Não tem um ser humano nessa vida que não mereça o nosso respeito. Por pior que ele seja, por pior que seja a vida que ele leva. Eu sempre parto deste princípio, que a nossa humanidade é a mesma e nós estamos todos sujeitos aos mesmos erros. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Você como pai de família, como mãe de família. Cuidado com aquilo que você elege. Nós como cidadãos brasileiros que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça, a verdade, a honestidade, porque senão nós não poderemos esperar justiça e honestidade dos grandes. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante, é ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar.